do céu, eu não sei o que é portfólio ainda, eu não sei o que é estratégia, ia também ficar doido e querer cair fora. Então eu preciso contextualizar, eu puxo um pouquinho vocês para depois a gente subir a régua consideravelmente, beleza? E aí eu quero que vocês me respondam. E aí, pessoal, toda vez que eu falar que eu preciso que vocês me respondam, eu quero que participem mesmo, certo? É open mic, abra o microfone e dê a resposta ou manda no chat, certo? Preciso que vocês falem. E aí, por que que as estratégias falham? É a primeira pergunta aqui da noite de hoje, certo? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Por que que as estratégias falham, pessoal? Porque não houve É Isaac que está falando. Porque não houve um bom planejamento. Não houve um bom planejamento, beleza. Quem mais? Pode esquecer a questão de riscos. Cristiano. Sem planejamento, né? Ou não, vou colocar aqui não planejar. Não medir os riscos. Não medir os riscos. Olha, boa resposta também. Diga mais. Falta de comunicação. Falta de comunicação. Quem falou comunicação aí? Cristiano, falta de comunicação entre os stakeholders. Essa é crucial mesmo. Irã, você não avaliou pode falar. custos e benefícios também, né? Custos e benefícios, não avaliou, foi? Aham. Podem falando, pessoal. Tudo aqui tá certo. Não existe resposta errada e não existe mais correto em gestão, viu? Não existe mais correto. São hipóteses aqui, né? Ótimo. Tem alguém mais quer contribuir? O cronograma também, né? O tempo hábil. Muitas vezes, né? Acharam que dava tempo. Perfeito, perfeito. Se eu pensar que... Tem um financeiro também, né? Que entra aqui um pouco em custos, vamos falar assim, para deixar genérico. Sim. Desculpa, eu não tinha visto não, foi mal, estava anotando. Eu que preciso pedir desculpa, né, pela letra, mas custos, tá aqui, viu, Cristiano? O financeiro acaba, para a gente não detalhar tanto, né? Mas pense o seguinte, pessoal, geralmente, quando eu falo de estratégia, envolvem dois grandes momentos. O primeiro momento, que é o planejamento, e aí envolve tudo isso aqui que vocês falaram, risco, comunicação, custos, tempo, análise da viabilidade, certo? Definir objetivos, definir curva de valor. Inclusive, ontem eu ministrei uma aula falando de curva de valor, falando da estratégia do Oceano Azul, falando de como criar atributos para se diferenciar dos concorrentes, certo? Porque hoje você não precisa competir. Vencer não é competir mais hoje, certo? É você ter atributos para se diferenciar da sangria do Oceano Vermelho. E aí é tema de um podcast, quem tiver curiosidade, tá lá tá no meu YouTube, Facebook, Instagram, tá em todas as redes. E então a primeira etapa é o planejamento, é o design, a gente poderia falar assim. Essa é a primeira etapa quando eu vou definir, então a minha definição da estratégia. A segunda etapa é a execução. Deixa eu escrever aqui com a canetinha. Acho que a ponta dela que não está muito boa. Mas a segunda etapa é a execução da estratégia, certo? E o que é que acontece? Eu preciso me planejar, vamos supor que meu planejamento seja anual. Mesmo que eu tenha uma visão de longo prazo, de 5, 10 anos, certo? A depender da empresa ou sua mesmo, não. Em 5 anos eu quero alcançar aquilo. Beleza. Mas minha execução é diária, é mensal, é anual, é semestral, certo? Eu estou fazendo constantemente, executando aquilo constantemente, aquelas ações, aqueles projetos, aqueles processos para alcançar a minha estratégia. E entre o planejamento e a execução, existe um gap muito grande aí. E antes de falar qual é esse gap, eu digo para vocês uma coisa. Geralmente, não é aqui que está a falha.
Geralmente não é no planejamento que está a falha, certo? É na execução. Por que geralmente não é no planejamento? Existem inúmeros métodos, existem inúmeras empresas que fazem isso, que conseguem definir ou planejar ou ajudar com planejamento estratégico. E aqui eu poderia falar BSC, hoje está muito em vista BSC, hoje está muito em vista aqui OKR, né, ou OKRs. BSC é o Balance Scorecard, que aqui já é um contexto onde eu tenho missão, visão, valores, defino meus objetivos estratégicos, tenho minhas perspectivas estratégicas, certo? Então, eu estou falando aqui de BSC. Quando eu falo de OKRs é tido como uma gestão mais ágil, certo? Não, uma coisa não exclui a outra, lembrem sempre disso, gestão, uma coisa nunca exclui a outra, eu posso trabalhar em conjunto, eu uso o melhor de cada uma, de cada método, de cada metodologia, certo? Mas BSC é muito mais utilizado, até por ser muito mais antigo, né, de Norton e Kaplan, e OKR, apesar da sua essência, sei lá, de 1940, falo engano, ou 1950, hoje está muito mais em evidência porque grandes empresas como o Google, por exemplo, têm trabalhado com OKRs. E aqui a ideia é o quê? Eu foco em resultado. Minha gestão é por resultado. Eu tenho objetivos, eu tenho resultados chaves, O de objetivos e KRs de resultados chaves, certo? E isso aqui, esses objetivos, esses KRs, vão estar alcançando um propósito, geralmente um propósito transformador, beleza? E aí, se vocês se inscreverem lá na semana, eu vou falar um pouquinho disso aqui, que não é o foco dessa aula em si. Mas eu tenho muitos métodos para fazer o planejamento. Não quer dizer que o planejamento de várias empresas não é falho. É sim, tem muitas empresas aí que só faz planejamento para inglês ver. Aí pega aquele calhamaço de papel e bota dentro da gaveta. Não é isso que eu estou falando. Mas as que fazem realmente sério e tal, geralmente não é no planejamento que falham. É aqui, ó. E isso envolve, não lembro se foi Cristiano que falou, ou quem foi que falou, comunicação. A comunicação... Quando eu falo de comunicação aqui, eu estou falando principalmente do seguinte, pensem, e aí eu quero que vocês façam uma analogia com a empresa que vocês trabalham hoje. Geralmente, quando vai se definir a estratégia, vai fazer o planejamento estratégico, o que acontece? A empresa chega, chama os diretores, chama os gestores, hoje mais não por conta da pandemia, né? Mas antigamente era assim, vai todo mundo para um resort, passa um final de semana no resort, fazendo o seu planejamento estratégico, certo? Todo mundo lindo, cheio de foto e tal. Saem com a estratégia definida, beleza, mas morre ali. Morre ali no sentido de não tem a comunicação necessária, porque quem entrega a estratégia geralmente é o time. Quem entrega, quem vai executar isso aqui, geralmente é lá o chão de fábrica, certo? Então, menos de 10% da estratégia efetivamente formulada são executadas. Geralmente, o gap está na execução, principalmente por conta da falha de comunicação. E aí, eu concordo com vocês que a comunicação envolve os dois mundos aqui, né? Tanto o design, o planejamento, a definição, quanto o alcance, a execução. Isso aqui, pessoal, é incrível, que comunicação é o calcanhar de Aquiles de tudo. Geralmente, 90% do tempo do gerente de projeto é se comunicando. Se você não tem paciência para se comunicar, se você não consegue entender que, mesmo no seu time, vai ter gente que precisa que você mande o e-mail, mas ligue, mande o WhatsApp e também vá lá, bata nas costas dele. E aí, bicho, tá tudo ok? Beleza? Se compromete com isso aqui? Certo? É assim mesmo que você vai fazer? Da mesma forma que tem outras pessoas que basta eu pensar em algo, o cara já está executando, já está quebrando parede e executando aquilo. Mas eu preciso ter a sensibilidade de entender que para a mesma empresa, para o mesmo setor, para o mesmo time, muitas vezes a comunicação precisa ser diferente.
E é aqui que é o calcanhar de Aquiles. É aqui que é o grande ponto, é comunicação. Então, como que eu passo essa comunicação, como que eu desço a minha estratégia para o meu time conseguir entregar? Porque, geralmente, quem vai meter a mão na massa não é o diretor, não é o gerente. Muito difícil isso. Um ou outro que tem perfil mais de executor pode meter a mão na massa e tal, uma coisinha ou outra. Mas eles têm que pensar em estratégia, eles têm que estar na camada estratégica, não no operacional. Então, menos de 10% das estratégias efetivamente formuladas são eficientemente executadas. E aí, para trazer uma coisa mais palpável, e essa figura aqui, pessoal, vai ser do meu livro, que esse ano, em abril, vai ser disponibilizado. Já escrevi um livro referente à gestão de portfólio, o tema principal dele é gestão de portfólio, mas eu trato de estratégia também, um pouquinho no livro. Ele vai ser lançado em vários, eu não posso falar muito ainda, mas em vários leitores e tal, e em abril. Eu vou comunicar a vocês até lá. Mas trazendo aqui essa figura, o que acontece? Se eu pensar na organização, eu tenho uma pirâmide de recursos organizacionais. Eu envolvo várias camadas. Então, eu tenho aqui minha camada estratégica, que eu estou falando de visão, que é aonde eu quero chegar, minha essência, eu estou falando aqui de estratégia, de objetivos, certo? Eu estou falando de inovação, eu estou falando de manter a máquina girando, eu estou falando de tudo que vai compor riscos, oportunidades, ameaças, minha SWOT, né, forças e fraquezas. Eu estou falando da minha estratégia, certo? Aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá, beleza? Depois, essa é a primeira camada, que é uma camada, eu vou botar um Ezinho aqui, de estratégica, beleza? Eu tenho uma outra camada aqui, que nessa figura, eu juntei duas camadas, eu tenho uma camada tática, que é a camada de portfólio, e tem uma camada operacional, que é projeto, programa e a rotina, projetos, programas e operações e processos, certo? Então, eu tenho uma camada estratégica que está cuidando de dar o direcionamento para onde você quer ir, para onde sua empresa quer ir. Eu tenho uma camada tática, que é de portfólio, aonde eu ligo o que eu preciso fazer ou qual desses projetos eu preciso executar para alcançar minha estratégia muito mais rápido, e tem uma camada operacional, que é meus projetos, meus programas e meus processos, tudo bem? E aqui, embaixo, basicamente, a gestão de valor, o que está rodando de fato na minha empresa. Observe que uma coisa vai ligando à outra, né? Na minha camada operacional, eu preciso de quê? Para executar projetos, programas e as operações e os processos, eu preciso das pessoas. Eu preciso estar avaliando continuamente o que de fato gera valor para o meu negócio e o que de fato gera valor para eu alcançar a minha estratégia. E aí você pode até perguntar para mim o seguinte: Irã, mas na minha empresa tem um projeto que ele é um projeto estratégico para a empresa. Beleza, mas ele está na camada operacional. Ele não está na camada estratégica. Por mais estratégico que seja o seu projeto, ele é da camada operacional, certo? E algumas literaturas até traziam o portfólio como estratégico, mas é uma camada tática. Então, isso aqui é só para contextualizar, e tudo que vier, tudo que sair daqui do portfólio, sejam meus programas, meus projetos, minhas ações que eu vou executar, seja na minha vida ou seja na minha empresa, eu preciso priorizar, eu preciso selecionar e priorizar, eu preciso selecionar, priorizar e balancear, porque eu não consigo fazer tudo de vez, eu não vou ter dinheiro para fazer tudo de vez, eu não vou ter tempo para fazer tudo de vez, e eu não tenho pessoas para fazer tudo de vez. Então, essa aqui é a pirâmide, né? A pirâmide de recursos organizacionais, eu diria assim, ou a pirâmide organizacional. E aqui a gente tem vários níveis. E lembrando que para entregar, eu preciso das pessoas.
Eu posso ter a melhor estratégia do mundo, se eu não tiver o comprometimento e se minha direção não conseguir traduzir, não conseguir descer essa estratégia, comunicar da forma bem feita, certo? Envolver essas pessoas para entregar, não tem dinheiro no mundo que faça. Mesmo que você... Oi, pode falar. Mesmo que você contrate. Pode falar. Você falou em BSC e em OKR. Eles são ferramentas, metodologias de planejamento? São métodos que são utilizados para fazer o planejamento estratégico. O que a gente utilizou na PM, só para tentar materializar, foi um pouco de BSC com um pouquinho de OKR. Ali, aquele método, ele acaba misturando um pouquinho dos dois, porque eu já tenho vocês já criaram alguns indicadores, vocês já foram um pouquinho mais além do BSC. Mas o BSC por si só, deixa eu pegar aqui um negócio, eu gosto de mostrar. Eu queria saber a diferença essencial entre eles. Você já adiantou que o OKR, o foco dele é em resultados chaves. E qual o objetivo principal do BSC? Ambos vão dar um direcionamento para a empresa. Ambos, eles também trazem objetivos. Só que o que acontece? O BSC, ele separa... Deixa eu mostrar aqui a figura, que vai ficar claro para vocês. Tranquilo, ele gosta de trabalhar com perspectivas. E, aqui eu já achei, deixa eu só ampliar ela. Eu vou parar o compartilhamento, vou compartilhar outra coisa aqui, viu? E foi ótima a sua pergunta. Você, quando está trabalhando com BSC, você vai ter um mapa estratégico. E o que acontece? Toda organização, depois que a gente fez a estratégia, o que vai acontecer? Cada diretor vai para a sua diretoria, certo? Vai para o seu setor e vai pensar em projetos para alcançar essa estratégia, ou essa perspectiva, ou esses objetivos dentro de cada uma das perspectivas. E aí, se eu tenho lá, por exemplo, uma perspectiva financeira, o cara lá o gestor de contas vai tentar alcançar o máximo aquilo. Eu tenho lá uma perspectiva que geralmente é a base, que é aprendizado e crescimento, aí a pessoa lá de RH vai ter que criar projetos ou ações para tentar alcançar, desenvolver tanto seus clientes, sua equipe interna, certo? De crescimento ou de processos também. Eu tenho uma outra lá que é uma perspectiva clientes, que está mostrando aqui na tela, inclusive. Então, o que vai acontecer? Vai ter um setor lá, geralmente comercial, de custom centric, não sei, algum setor específico que trabalhe com o cliente, mais focado no cliente, e eles vão criar projetos, programas e ações para alcançar esses objetivos, certo? Então, eu acabo trabalhando muito departamentalizado, muito segmentado numa visão única, exclusiva de BSC. E na visão de OKR, e aí deixa eu pegar aqui um outro mapa aqui de OKR, para vocês verem. O OKR, eu vou ter o objetivo, e abaixo desse objetivo eu tenho resultados chaves. Melhor aqui, dá um exemplo prático que a gente aplica no PMI Sergipe aqui. A gente tem o nosso propósito dentro do PMI Sergipe e tem os objetivos dentro do PMI Sergipe também e tem os resultados chaves. Deixa eu abrir o mapa aqui que você vai ver a diferença básica. E aí o que acontece? Em vez da empresa estar trabalhando cada um no seu quadrado, quando eu falo aqui de OKRs, eu estou fazendo o seguinte: todo mundo na minha empresa, você observa que agora eu tenho aqui poucos objetivos, ser o primeiro na mente de quem pensa em gestão, encantar a comunidade, ser referência em crescimento. Eu tenho três objetivos grandes aqui dentro do meu OKR. E o propósito transformador é impactar o mundo através de gestão. Beleza? Beleza. E aí o que acontece? Eu tenho KRs ou resultados chaves para cada um dos objetivos. Então, eu tenho 2, 3, 4 no máximo resultados chaves para cada um dos objetivos. Eu tenho uma estrutura muito mais enxuta. Se eu pensar lá no BSC, só no BSC eu tenho aqui 3 mais 5, 8, 12, 13, 14, 15 objetivos dentro das 5 perspectivas. Quando eu falo de OKR, eu tenho menos objetivos, porque eu preciso focar minha energia
focar o máximo em ter menos foco para conseguir produzir muito mais e alcançar esses resultados que foram desenhados. Então, no PMI Sergipe, a gente tem, por exemplo, aqui, em ser primeiro na mente de quem pensa em gestão, 3 resultados que a gente espera. Aumentar em 10% o número de filiados, aumentar de 6.200 para 15.000 o número de seguidores nas redes, aumentar de 3.000 a 15.000 o alcance nas redes. Aqui tem a ver com engajamento e crescimento, basicamente, certo? Eu tenho outra aqui que é obter NPS 50 ou superior, classificação 9 nas avaliações do capítulo, envolver 50% dos filiados nas ações, certo? Ou seja, todo projeto, independente do setor, independente de quem faça dentro do capítulo, eu preciso pensar, opa, esse projeto está impactando, vai gerar quais resultados para o capítulo? Eu preciso estar aqui dentro desses resultados. E vai alcançar quais objetivos? E aí o que acontece? Eu não estou falando que isso aqui é do diretor financeiro, ou do diretor de educação, ou do diretor de eventos. Eu estou falando que todo mundo aqui do PMI Sergipe tem esses 3 objetivos e tem esses 9 resultados chaves que a gente precisa alcançar com toda e qualquer ação que a gente faça. Então, apesar de ambos serem métodos ou serem ferramentas, certo? Ou poderia dizer que são metodologias para planejamento estratégico, eu tenho um mindset diferente quando eu trabalho com cada um deles, sabe, Cristiano? Por isso que eu gosto de trabalhar misto, um híbrido deles. Eu falo de visão, missão, valores, certo? KR não me traz isso. Então, eu falo missão, visão, valores, mas também trabalho com objetivos, com indicadores ou com os resultados chaves. O resultado, ele ainda é acima do indicador. O indicador eu posso ter para cada resultado vários indicadores ainda. E também eu gosto de colocar curva de valor, que aí é mais voltada à estratégia do Oceano Azul, o que eu elimino, o que eu crio, o que eu mantenho, o que eu elevo, dentro dos atributos que eu já faço. Então, eu gosto de trabalhar de uma maneira muito mais híbrida, um pouquinho de BSC e um pouquinho de OKR, e um pouquinho de outros métodos. No BSC, por exemplo, ele não fala de SWOT. Eu gosto de trazer o SWOT, que foi, se você pensar na abordagem que a gente utilizou lá no planejamento da PM, ela é extremamente completa, porque eu estou falando de estratégia, eu estou analisando os riscos, eu estou analisando atributos de inovação, certo? Então, eu estou dando um parâmetro bem geral ali, mesclando um pouquinho desses métodos todos. Entendeu? Irã. Oi. Quanto mais ferramentas, metodologias você utilizar, a probabilidade do seu planejamento estratégico ter sucesso é bem maior, né? Não necessariamente, Isaac. Sendo bem sincero, não necessariamente. O que vocês precisam saber, pessoal? E aí, por exemplo, obviamente, extremamente humilde a abordagem que eu vou falar agora para vocês, mas eu tenho certificação da Scrum, Anorg, PMI, Axelos, Disciplina Agile, tenho da Exim, eu tenho vários institutos. O importante é você ter o máximo de conhecimento cross, de conhecimento de vários institutos, certo? De vários métodos, de várias metodologias. Por quê? Quando você, o que eu posso utilizar de melhor em cada uma das situações? Eu pego e utilizo. Se na minha empresa não faz sentido eu utilizar, por exemplo, missão e visão, mas faz sentido eu utilizar PTM, que é um outro método, que é de propósito transformador massivo, eu vou utilizar, mas eu preciso ter esse conhecimento. E aí eu não vou falar para você que você precisa utilizar tudo de fazer um Frankenstein. Não, entendeu? Você tem que utilizar o melhor para resolver sua dor. Se para resolver sua dor é só um método ali, só o BSC já resolve seu problema e tá lindo e maravilhoso, ótimo. Não, Irã, eu preciso de uma coisa mais enxuta, eu só quero trabalhar com OKR. Beleza, pode trabalhar também, mas o importante é vocês entenderem como funciona cada uma das coisas e utilizar, a gente chama de o cinto do Batman, né? Você, tô precisando aqui, eu vou arrancar uma estrela e jogar. Tô precisando aqui, eu já pego um punhal, entendeu? Não, agora é com um lança-chamas. Então, eu vou tirando o que eu tenho de melhor para cada uma das situações. E aí, pessoal, não só de estratégia, qualquer outro método que você for utilizar, qualquer nível que você for utilizar, projeto é a mesma coisa. Projeto, eu só vou utilizar o que o PMI fala? Não.
Eu não vou utilizar os 49 processos em tudo. Eu vou fazer um churrasco aqui no final de semana na minha casa, vou utilizar 49 processos para fazer um churrasco aqui que é só eu, minha família, minha esposa e meus 2 filhos. Não, não vou fazer isso. Vou utilizar um negócio muito mais ágil, muito mais híbrido, talvez um negócio visual, entendeu? Você precisa conhecer e entender. E aí uma crítica que eu faço, existe muito conteúdo gratuito, inclusive vários conteúdos gratuitos, mas muitos não explicam o porquê ou em qual situação você deve utilizar cada coisa. Às vezes ele traz um exemplo, eu utilizei isso aqui no setor tal, funcionou assim. Beleza, mas será que aquilo funciona na minha empresa também? Então, se eu não entendo, eu simplesmente copio e colo. Isso não funciona. Então, importante para vocês que vão sair gestores de projetos, especialistas em gestão de projetos, é isso. É entender que existe um leque de coisas, eu posso combinar, eu posso utilizar de forma mais tradicional, mais ágil, mais híbrida, mas o que vocês têm que pensar é o seguinte: o que resolve minha dor? O que resolve o problema do meu cliente? O que resolve o problema aqui da minha empresa? Esse é o ponto, entendeu? E aí, use, o mundo é uma criança, né? O conhecimento é uma criança, beleza? Beleza, Isaac? Beleza. Beleza, meu caro? E, pessoal, novamente, sintam-se à vontade de perguntar, viu? Vocês têm um parceiro aqui, de verdade. E aí, só para contextualizar a questão de estratégia, né, ainda, aí eu tenho missão, visão, valores, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Missão, gerar valor para o estado de Sergipe. Aqui, obviamente, que não era Sergipe, era outro, mas só para não trazer quem era, né? Como um banco autossustentável que atua para o desenvolvimento econômico e social. Visão, ser reconhecido como banco regional que gera melhores resultados econômicos e sociais. Estão vendo que ele é a essência dele, ele quer gerar valor, o outro ele está pensando lá na frente, ele quer ser reconhecido como banco regional. E valores, lucro como medida de desempenho, inovação com foco nos resultados, transparência, meritocracia, responsabilidade socioambiental, compromisso com o cliente. E aí, não adianta nada isso aqui estar na parede bonitinho se eles não praticarem. Precisa praticar isso. As pessoas precisam, de fato, vestir esses valores, né? Internalizar isso. Um outro aqui, da STAL. Missão, agregar valor garantindo soluções com sustentabilidade. Visão, ser reconhecida como uma empresa de alta performance. Então, esse aqui é o beabá do Norton Kaplan mesmo, né? Do BSC. Beleza? Missão, visão, valores, isso aqui é a estrutura básica. Perspectivas, objetivos, pode falar. Engraçado que na maioria das indústrias, quando você parte, você começa a ver a missão, sempre fala em gerar receita para os acionistas de maneira sustentável. Assim, não muda muito de uma empresa para outra, assim, dependendo do ramo dela, não sei, mas não tem muita diferença. Pelo menos na área que eu trabalho, né? Eu vejo muito. Concordo. E aí, muitas vezes, são as Big Four, né? Porque a sua empresa é gigante. Ela não vai contratar, muitas vezes, uma consultoriazinha pequena. Ela vai contratar uma das Big Four. E aí, o que acontece? Eles têm o mesmo padrão. Já vem um padrão meio desenhado. Não estou dizendo que está errado nem que está certo. Pode ser que funcione. Mas eu também vejo isso muito. Da mesma forma, por exemplo, minha sogra, há alguns meses, sofreu um acidente. E tem pouco mais de 2 meses. Que aí ela tá internada e tal, vai e volta, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Nesses 2 meses, tanto eu quanto minha esposa, a gente precisou ir muito para o hospital. E eu tenho por prática, quando eu vou em algum lugar, eu observo a gestão, a forma de atendimento, essa plaquinha na parede, missão, visão, valores e tal. É incrível que, como todos os hospitais, são bem parecidas as missões também. Missão, visão, valores, é bem parecido, pô. Parece até que é um Ctrl+C, Ctrl+V e muda uma coisinha ali, sabe? Uma particularidade ou outra. Mas é extremo, até o formato das molduras é igual. Parece que é a mesma consultoria que fez consultoria em todas as empresas. E aí não é uma crítica às consultorias, mas se está resolvendo, ótimo. Mas eu acho que na sua grande maioria não está resolvendo. É simplesmente para inglês ver mesmo. Só para ter na parede e falar que eu fiz a missão e visão, né? Beleza? Pior que é verdade. Você vê, não preza 100% que está ali na parede, né? Nada. E outra coisa, eu presto muita consultoria para bancos. Tem um banco especial que eu sou fã no norte do país. Ele é o maior banco de fomento,
do norte do país. E, pessoal, é incrível como você entra, as meninas da recepção, até o presidente, todo mundo sabe missão, visão, valores. Se você perguntar, não, eles é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui. Eles sabem de fato. Aí você vê na postura, no atendimento, você vê no jeito de tratar fornecedores, sabe? Então, tem que estar vestido isso. Não é só para estar na parede bonitinha, não, sabe? Eu já trabalhei em várias empresas de mineração. A maioria são empresas multinacionais, né? Então, eu tenho vivido muito isso aí, assim, a gente tem uma experiência, já ter vivido em várias empresas e assim, são poucas, nem assim citar, né, mas assim, a Vale, por exemplo, é uma empresa que realmente, assim, eu vi ela praticar o que a gente vê ali na parede, entendeu? Até como você falou, o atendimento, as políticas, entendeu? Eles prezam aquilo ali e eles realizam, o que está na parede eles fazem, entendeu? Assim, pelo menos foi o que eu vi, não vou dizer que 100%, mas tipo 90%, 80%, e as outras, muitas empresas que eu trabalhei não cumprem, está na parede, é só mesmo para inglês ver, né? Exato. E isso é bem interessante. A Petrobras também tem muita coisa ali do planejamento dele que eles cumprem de fato. Por mais que muitas vezes a TV só queira mostrar os erros dessas grandes, entendeu? Tem muita coisa que eles fazem mesmo, entendeu? Coisa de compliance, gestão de risco, alguns projetos que eu já trabalhei tanto com a Vale quanto com a Petrobras, velho, eles cumprem a risca mesmo que está escrito. É incrível isso.